Ângelo Souza é um cara do bem, eu falo isso com toda certeza porque eu vejo a luta dele. Ele me pediu para falar isso? Não. Ele sabe que eu estou falando isso? Não. Se ele vai gostar, sim ou não, o que eu vou falar, eu sei? Não. Mas eu vou falar porque eu vejo tanta coisa acontecendo e as pessoas não falam do que acontece, mas eu falo. Eu falo porque eu vejo. Como eu falei do início lá, entende? Eu falei do início que eu aprendi a fazer as coisas e aquelas pessoas se afastaram. Mesma coisa eu digo desse rapaz, do Ângelo Souza, que é um grande cantor, um grande compositor, um grande intérprete. E o cara, ele tem um projeto que ele faz na Feira de São Cristóvão, né? Ele tem um projeto que ele faz no Casarão do Chopp, na casa, como é, Cantinho do Nordeste, entre outros lugares que ele faz. Eu vejo a luta dele. Eu já gravei algumas vezes o nosso programa lá no evento dele. Ele carrega caixa de som, ele monta a mesa, ele prepara tudo lá no projeto dele. Ele tá lá fazendo. Uma vez eu fui, eu tô vendo ele toda hora se enxugando, suado, cansado. Aí daqui a pouco vem aqueles cantores. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do meu projeto, falando um pouco da carreira, falando um pouco de tudo. Eu quero começar falando para vocês que agradecer primeiramente a oportunidade e agradecer primeiramente, né, nosso Pai Eterno, nosso Senhor, em nome do seu Filho Jesus Cristo, em nome do Filho Jesus Cristo, agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar falando um pouco. O que eu tenho para falar, não sei, que a gente vai estar por 3 canais, né? 3 canais. Produção, junta tudo e o canal oficial do Walter Vieira, não é isso? Então, o que eu tenho para falar aqui, às vezes, muita gente vai achar que eu seja o melhor, que eu queira ser o melhor do que muita gente. Não é bem assim, eu não sou melhor que ninguém. Eu muito mal tenho estudo, né? Graças a Deus eu estou aprendendo, eu aprendi com a vida. Muitos me perguntam, Walter, qual é o seu grau, o seu estudo? Que escola você estudou? Eu costumo dizer que eu estudei na escola da vida, eu estudo na escola da vida, entende? Aí muita gente às vezes não entende o que eu quero dizer sobre isso. O que eu quero dizer é que eu não precisei entrar numa faculdade, entrar numa escola, aprender o que eu venho aprendendo, que é principalmente dentro de uma escola, às vezes você não aprende o respeito que você tem que ter pelo próximo. Às vezes dentro de uma escola você não aprende que fazer o bem tem que estar sempre na sua vida. Às vezes dentro da escola você não aprende, ainda mais nos tempos que estamos vivendo. É forte eu falar isso? Sim, né? Às vezes pode parecer forte, pode parecer eu querendo ser mais sábio que muita gente. Como eu disse, muito mal tenho estudo. Mas a única coisa que eu posso falar é o que eu vejo, o que eu vivi. Hoje eu tenho 47 anos, até a data dessa gravação. Essa gravação está sendo feita, né? Nessa data de hoje é 18, né? 18 do 8, né? 18 do 8 de 2021. É o que a gente está fazendo hoje, essa gravação aqui, para deixar registrada. Muitas vezes, as pessoas me perguntam, Walter, você se considera um bom cantor, um bom compositor? Você se considera bom naquilo que você faz? Às vezes eu fico um pouco meio que sem saber responder essa pergunta, porque quando você vai falar de você mesmo para alguém, as pessoas, elas simplesmente acham que você é narizinho em pé, apesar que meu nariz é feio, cadê a câmera? Olha que nariz feio, ainda cresceu uma espinha aqui para acabar de me ferrar. Mas voltando a falar sério, sim,
eu me considero sim um bom cantor, um bom compositor. Eu me considero, porque a gente tenta cada vez mais tentar fazer o melhor. A gente tenta, nem sempre vai conseguir, nem sempre consegue, isso é verdade, porque os críticos estão aí. Mas, cara, um detalhe muito pequeno sobre disso tudo, tem muita gente que quer ser crítico, tem muita gente que quer falar do seu trabalho, tem muita gente que quer te dar opinião dentro do seu trabalho, e as pessoas são exatamente aquelas que não entendem do que está falando, aquelas que não fazem o que você faz, entende? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu aprendi a editar, a gente voltou, você me perguntou sobre, comecei a falar sobre que me perguntaram se eu era bom compositor, bom cantor, mas a gente vai chegar lá, eu vou voltar um pouquinho atrás. Quando eu comecei na música, que já tá beirando aí na ponta do lápis, que eu comecei a entrar pra música, me interessar pela música, já tá chegando aí desde quando, eu não vou dizer que eu tenho de carreira, entende? Mas eu vou falar desde quando eu passei a me interessar por música, porque meu pai era cantor sertanejo, meu pai era da dupla Zé Clemente Capixaba, ele fazia aquela dupla de caipira, a verdadeira música sertaneja, entende? A verdadeira música sertaneja, aquela música de viola, que na época era só violão, viola, às vezes tinha uma sanfoninha, né? O baixo, mas hoje a música tá maravilhosa, né? Mas vamos voltar a falar do que eu estava dizendo, que quando eu aprendi a editar, eu tive que aprender a editar. Então eu tenho aí, botando de carreira total, que eu passei a me interessar para música, eu entrei para música em 2003. Eu passei a me interessar para música em 2003, como artista. Eu comecei compondo primeiro, uma dupla lá, a dupla Roberto Lima e Silvano, que primeiro gravaram 7 músicas minhas no primeiro CD deles, e daí para cá, eu vim me aperfeiçoando cada vez mais. Eu nunca vivi da música, entende? Eu não vivo da música, mas eu tento sobreviver da música, eu tento viver da música, mas a gente sabe que é difícil nesse mundo que a gente está vivendo, que hoje tudo, entendeu? Para a câmera aqui, tudo é din-din. Se não tiver dinheiro, não acontece. Mas como eu estava voltando a falar, eu aprendi a editar porque quando eu comecei a divulgar meus vídeos, uns vídeos simples ali, eu tinha uma dificuldade, porque as pessoas às vezes não queriam me ajudar ou não podia ter tempo, eu passei a aprender. Então eu vou falar uma coisa para vocês, desde de lá para cá que eu aprendi a editar, eu sempre fiz trabalho para as pessoas. Lógico que eu já fiz alguns vídeos, clipes, e sempre cobravam um dinheirinho, porque nem relógio trabalho de graça. Mas para algumas pessoas, que eu vou te falar, daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto, para algumas pessoas, eu sempre fiz na camaradagem, sempre fiz de graça. As pessoas passou a se interessar por mim, porque eu era o cara que fazia o vídeo para eles, porque outros produtores, outros câmeras, outros editores cobravam bastante caro, e aqueles caras aproveitavam que eu aprendi a fazer esse trabalho e vinha para mim. Então fazia amizade comigo, eu sempre estava fazendo isso, sempre ajudando as pessoas. Só lembrando, mais uma vez voltando a falar, eu não sou melhor que você, eu não sou melhor que ninguém, mas uma coisa eu posso dizer, eu sou um cara do bem, eu sempre tentei ajudar na medida do possível. Eu sempre tentei fazer o bem para as pessoas. Então, aquelas pessoas que ficavam na minha sombra, se dizia ser amigo, elas com o tempo foram se afastando de mim, porque elas viram que em mim ela já não ia ter mais aquilo que ela estava pretendendo a ter. Mas aí eu parei para analisar e agradeci muito a Deus. Um certo dia eu estava vendo um vídeo quando a pessoa que estava lá do outro lado falou assim: "Ei, você aí". Quando alguém se afastar da sua vida, tanto mulher, amigo, pessoas se afastar da sua vida, não liga não. Essas pessoas não saíram da sua vida porque ela quis, não. Foi Deus que foi afastando essas pessoas da sua vida, porque Deus
percebeu que essas pessoas não eram seus amigos. Então, não fique triste, não fique triste, porque aquela pessoa que você diria ser amigo saiu da sua vida do nada, sem você ter feito alguma coisa. Foi Deus que afastou essa pessoa de você. Então, o que eu quero chegar tudo sobre isso. Às vezes a gente faz o bem para as pessoas, a gente tenta pelo menos fazer o bem, porque eu também preciso de ajuda. Eu não sou rico, eu não sou famoso, eu estou na luta igual muitos cantores que já passaram por mim, na minha vida, assim, profissionalmente dizendo, e depois se saíram sem eu ter feito nada com essas pessoas. Elas se afastaram assim. E eu fico feliz porque depois que eu assisti aquele vídeo, eu fiquei bem tranquilo. Sabe por quê? Porque eu não fiz nada para essa pessoa. Eu não aborreci essa pessoa. Eu não ofendi essa pessoa. Eu não briguei com ela. Ela saiu simplesmente da minha vida porque Deus não quis mais que ela ficasse na minha vida. E eu acredito muito e digo amém, glória a Deus. Agora, eu estou aqui. Eu estou aqui para sempre ajudar aquelas pessoas que precisam. Voltando a falar, eu também preciso de ajuda. Mas como eu aprendi a fazer esse trabalho da edição da produção, já fiz muitas vezes para as pessoas que não tinham dinheiro. Cara, eu queria fazer, mas não é o problema, a gente vai fazer seu videoclipe. Então eu quero dizer o seguinte, tem um amigo nosso no meio, eu vou citar o nome dele, tá? Mas aqui é que eu quero falar olhando para cá. O nome dele é D'Angelo Souza, é um cara do bem, eu falo isso com toda certeza porque eu vejo a luta dele. Ele me pediu para falar isso? Não. Ele sabe que eu estou falando isso? Não. Se ele vai gostar, sim ou não, o que eu vou falar, eu sei? Não. Mas eu vou falar porque eu vejo tanta coisa acontecendo e as pessoas não falam do que acontece, mas eu falo. Eu falo porque eu vejo. Como eu falei do início lá, entende? Eu falei do início que eu aprendi a fazer as coisas e aquelas pessoas se afastaram. Mesma coisa eu digo desse rapaz, D'Angelo Souza, que é um grande cantor, um grande compositor, um grande intérprete. E o cara, ele tem um projeto que ele faz na Feira de São Cristóvão, né? Ele tem um projeto que ele faz no Casarão do Chopp, na casa, Cantinho do Nordeste, entre outros lugares que ele faz. Eu vejo a luta dele. Eu já gravei algumas vezes o nosso programa lá no evento dele. Ele carrega caixa de som, ele monta a mesa, ele prepara tudo lá no projeto dele. Ele tá lá fazendo, uma vez eu fui, eu tô vendo ele toda hora se enxugando, suado, cansado. Aí daqui a pouco vem aqueles cantores pedindo oportunidade para ele. Um cara do bem, ele tá ali para ganhar o cachezinho dele, mas ele dá oportunidade para aquelas pessoas porque ele vê a luta de todo mundo, tá? Voltando a repetir aqui, D'Angelo não me pediu para falar isso, ele nem sabe que eu estou falando isso, eu estou falando porque eu vejo e tem algumas pessoas que passam por ele lá que também não merecem, porque são pessoas egoístas, são pessoas que só quer para elas. No caso, o D'Angelo ajuda essas pessoas. Aí chega alguns cantores que eu vi, não estou falando que ninguém me falou nada. Os caras chegam, pô, o som não tá bom, poxa, o cara só deixa eu cantar uma música, 2 músicas. O show é dele. O show é do D'Angelo Souza. E fora disso, alguns cantores, depois que acaba o evento, alguns cantores vai lá, que eu já vi isso, depois eu vi isso nas filmagens, a pessoa vai lá se oferecer para fazer o show bem mais barato do que o D'Angelo. A casa que de repente não tem consciência, a casa vai e aceita. Isso é coisa de outro mundo, não é? A casa aceita, se sujeita a isso, tirar um cara que lota a casa para botar uma outra pessoa que nem conhece por ser mais barato. Cara, como tem pessoas ingratas nesse mundo, né? Eu tô falando isso porque eu vejo o sofrimento lá do grande cantor D'Angelo Souza e ele não pode. Por que eu cheguei nesse assunto? Por que eu cheguei nesse assunto? Porque eu também passo por isso, né? Eu também já passei por isso. De eu ter ajudado pessoas, eu não tenho uma mídia na mão. Eu tô aí com o meu canal do YouTube,
tô tendo essa oportunidade também aqui em 2 canais, né? Agradecer também o grande Ítalo Alencar, que sempre divulgou o meu trabalho no programa dele, no canal dele, que é um canal bombado. E é isso aí. Por que eu resolvi dar esse desabafo? Porque tem pessoas que, mesmo depois de eu ter ajudado, mesmo depois de eu ter tentado ajudar, elas me criticam. Eu estou esquentando para isso? Não estou esquentando para isso. Mas eu estou gravando isso daqui para dizer que não adianta você fazer coisas aqui e pensar que você vai pagar depois que morrer, que não é. A gente paga aqui em cima, aqui na terra. Aqui se faz, aqui se paga. Às vezes você vê uma pessoa na rua, uma pessoa desamparada, às vezes você vê uma pessoa necessitando de coisa, mas você não sabe do que aquela pessoa fez aqui na terra. Entende? Então temos que ser do bem, sempre fazer o bem, sempre pedir a Deus. É, verdade. Sempre pedir a Deus e agradecer a Deus pelo que a gente tem. Eu agradeço a Deus todos os dias, né? Eu agradeço a Deus todos os dias. Uma vez um amigo meu aqui da rua chegou para mim, poxa, Walter, cara, você é um bom cantor, um bom compositor, suas músicas são lindas, mas por que você não deu sorte na vida? Eu já falei isso algumas vezes em vídeo. Exatamente. Sorte na vida não é ter dinheiro. Então, você aí do outro lado, você acha o quê? Que a gente ter sorte na vida é ter casa? É ter dinheiro? É ter luxo? É ter o quê para ter sorte na vida? Ele falou para mim, você não teve sorte na vida, suas músicas não tocam nas rádios, não tocam na televisão. Aí eu volto a falar para você, eu tenho sorte na vida. Eu só não tenho dinheiro, eu só não tenho casa própria, mas eu tenho sorte na vida porque eu tenho a vida. Isso é ter sorte na vida. Em 1994, eu perdi um irmão. Em 1998, eu perdi outro irmão. Em 2006, eu perdi um irmão. Em 2014, eu perdi minha mãe e minha irmã. E hoje, eu estou com 47 anos. Eu tenho ou não tenho sorte na vida? Eu tenho Deus no coração. Deus, o Deus que mandou o seu Filho Jesus Cristo para a terra, que é para salvar todos nós. Então, toda vez que eu agradeço, eu digo, em nome do seu Filho Jesus Cristo, eu lhe agradeço pela vida. Eu lhe agradeço pelo pão de cada dia. Eu lhe agradeço por tudo, pelo ar que eu respiro, pela saúde. Agora, questão de casa, questão de dinheiro, isso é com o tempo, a gente consegue. Então eu tenho que agradecer a Deus todos os dias. E aquelas pessoas, aqueles seres humanos que trepa nas suas costas, no seu ombro, que é para você carregar ela para os cantos, aquelas pessoas, aos poucos, elas vão saindo, tipo um peteleco. Um peteleco que não é você que dá, né? Mas quando Deus percebe que aquelas pessoas só querem viver na sua sombra, aquelas pessoas que não querem o teu bem, Deus vai afastando elas da sua vida. Eu tenho um cara que eu agradeço muito em todas as minhas publicações, em todos os meus comentários, em todas as minhas entrevistas, eu procuro sempre falar nele, que é o J. Bosco. J. Bosco, exatamente. Também o Roberto Paiol, também, que já entrou na minha vida, uns caras que entraram na minha vida sem querer nada em troca. Simplesmente virou meu fã e quer me ajudar. Exato. Pessoas humildes, falou uma coisa certa, pessoas humildes, pessoas que entrou na minha vida na intenção de me ajudar, não na intenção de querer entrar na minha sombra para eu conseguir. Quando eu conheci o J. Bosco, foi uma coisa muito espontânea, foi uma coisa natural, não foi uma coisa forçada. Porque uma vez eu estava ouvindo um programa na rádio que ele fazia na Constelação, aquela voz rouca dele, e eu entrei em contato com ele, eu liguei para ele, falei que eu era cantor, que eu era compositor e gostaria muito de tocar a minha música na rádio dele. Imediatamente ele me deu o endereço do bar dele, eu peguei e fui lá, conheci ele. Quando eu falei que eu era filho do Capixaba, ele conheceu muito meu pai, ele já dividiu o palco com meu pai, o J. Bosco como é radialista, compositor, ele andou muito com esse pessoal.
Então, eu fiquei muito feliz naquela época, fiquei muito feliz. Aí, por coincidência do destino, eu estava com uma dupla, e a gente não estava bem com essa dupla porque o outro cantor, o estilo dele era totalmente diferente do meu, e eu gostaria muito de ter um trabalho sertanejo, com sanfona, com viola, que é a minha praia. A praia que ele cantava não era muito a minha, que ele era muito um pouco MPB, ele era muito pouco pro lado do rock and roll, e eu sou um sertanejo. E o nosso trabalho não estava um trabalho sertanejo. Fizemos alguns programas de TV, chegamos a gravar algumas músicas junto, mas o trabalho não estava pronto. Então, quando um certo dia o J Bosco, eu já estava com uma amizade grande com o J Bosco, ele me chamou: Walter, vamos ali na casa de um amigo meu, que eu quero fazer uma proposta para ele gravar um disco, quero produzir um disco dele, para ele gravar algumas músicas. Olha quando é o destino, quando é para as pessoas se juntar, quando é para ser, não adianta. Fomos na casa do cara, chegou lá, o cara tava bêbado, não queria escutar J Bosco, tá, não sei o que. E nisso, eu voltando com o J Bosco, eu falei para ele que eu tinha separado daquele cara duplo porque ele não agradava muito do outro, ele não agradava muito. E ele sabia por quê. É coisa de louca, né? É coisa de louco, né? Entende? Exatamente. Aquela empatia que ele não tinha. Ele não tinha um bom relacionamento com o outro. E eu sempre no meio, pá, ele sempre me falava isso. Aí ele me fez uma proposta: ó, vamos produzir um disco teu, vou te mandar. Ele me mandou mais ou menos umas 150 músicas e eu escolhi 3, 4 músicas. Na verdade, não foi eu que escolhi, foi a música que me escolheu, as letras dele. Hoje tem uma parceria com o J Bosco. De uns tempos para cá, eu passei a fazer um trabalho solo, porque o J Bosco está passando por problema de saúde, mas a gente sempre está junto. Então é isso aí. Essa é a história um pouco aí do Walter Vieira. Só lembrando que essa é a parte 1 da história, então vem muito mais histórias por aí. Se você gostou dessa história, o que você quer saber mais, a gente vai estar sempre aqui. Não esqueça de se inscrever nos canais que tá aqui os vídeos, tá? Pra gente poder crescer cada vez mais e trazer novidades para você. A gente volta com mais história do Walter Vieira para você. Essa é a reflexão do dia. A reflexão é o seguinte: tenha sempre amor no coração. Não queira deixar aquelas pessoas que têm a áurea escura escurecer a luz que te rodeia. Então você sempre tenha fé em Deus, primeiramente em Deus, depois você em Jesus Cristo e também naquelas pessoas que querem ver o seu bem, tá? Próximo vídeo a gente vem com mais histórias para você aí. Gostou do que você ouviu? Tem alguma dúvida? Quer deixar seu comentário? Pode deixar. Quer fazer a sua crítica? Pode fazer. Não existe crítica construtiva, tá? Não existe. Existe pessoa que quer falar da sua vida, e ela aproveita em colocar crítica construtiva. Não existe, tá? Crítica é crítica, construtiva é construtiva. Conselho é conselho, opiniões é opiniões. Então não existe crítica construtiva. Até o próximo.